convosco. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquela mesma hora, ele exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos em particular, disse-lhes: Felizes os olhos que veem o que vós estáis vendo, pois eu vos digo, muitos profetas e reis quiseram ver o que vós estáis vendo e não viram, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não ouviram. Palavra da salvação. Você pode se assentar, deixa a palavra aberta no seu colo. Felizes os olhos que veem o que vós estáis vendo. O que vocês estão vendo, meus amados? O que Jesus viu, meus amados irmãos? É assim que nós começamos essa reflexão. O que Jesus viu? Olhem no versículo 21b. 21. Naquela mesma hora, ele, Jesus, exultou no Espírito Santo. O que é exultar no Espírito Santo? É se alegrar no Espírito. E o que eu disse no início, o que diz aqui na palavra: feliz os olhos que veem o que vós estáis vendo. Pergunte agora ao seu coração: o que eu vi neste momento de oração? O que eu experimentei neste momento de oração? Eu experimentei aquilo que alegrou o coração de Jesus de maneira tremenda, a ponto de Jesus exultar no Espírito. Jesus se alegrou. Nós podemos encontrar a palavra com a resposta. Jesus se alegrou com a obra de Deus que se realizava nos discípulos. Se nós pegarmos a partir do versículo 17, nós veremos isso. Diz que os discípulos voltaram alegres, porque os demônios os obedeciam, porque eles realizaram curas, eles realizaram milagres. Que coisa fantástica, não é? E o que aconteceu no nosso meio? Curas, milagres. O que o seu coração experimentou? O exultar no Espírito. E houve no nosso meio um grande exultar no Espírito. E essa palavra, ela é bem viva, porque ela é para nós neste momento, ela é para esse agora, é para quem está aqui agora ouvindo essa palavra, é para quem vai ouvir essa palavra amanhã, é para quem vai ouvir essa pregação daqui um mês, daqui o tempo que Deus quiser, porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de ser nova. E o que torna essa palavra novidade é o meu desejo de acolhê-la. E se você está ouvindo essa palavra, é porque você tem no seu coração esse desejo de acolher o novo de Deus. E eu digo, meu amado, minha amada, que você é bem-aventurado, porque o novo de Deus acontece aí no seu coração neste momento. E assim como aconteceu no coração de Jesus. E o
diz assim no versículo 21b: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Eu te louvo, Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios e as revelastes aos irmãos que estão no obra de Maria. Isso mesmo, para você. O Senhor se revela a você nessa noite. O Senhor se revela de uma forma nova a você. Por quê? Porque os seus olhos enxergam o que o mundo não enxerga. A graça, a manifestação, o poder de Deus. E Ele acontece agora em você. Mas Jesus, meus amados irmãos, era considerado louco. E uma das loucuras de Jesus se manifesta nessa palavra. Quando Jesus chama Deus de Pai. Não é isso que Ele disse? Eu te louvo, Pai. E quem é o Pai? Deus Pai. Deus Criador. O judeu nem sequer pronunciava o nome de Deus. O judeu dizia Senhor, Yahvé. Imagine chamar Deus de Pai, de papai. Isso era uma grande loucura para aquela época. E ainda Jesus não parou nessa loucura. A segunda grande loucura de Jesus foi se dar numa cruz por amor a mim e a você. E é isso que São Paulo nos diz na primeira carta aos Coríntios. A cruz é loucura, mas ela não é loucura para você, porque você não se perde, mas você se salva olhando para a cruz de Jesus. Ela é loucura para aqueles que se perdem. E Jesus experimentou o que era ser louco, porque ser louco naquela época era se lançar inteiramente no Pai, na vontade do Pai. Eu pergunto para você, meu amado, qual é a grande loucura de hoje? Qual é a grande loucura do nosso tempo? Continua sendo o se lançar no braço de Deus Pai. Nós somos chamados e escolhidos para viver a loucura do nosso tempo. Uma loucura que nos leva para o céu. E o que é ser louco hoje? É remar contra a correnteza. É nadar contra a maré. Porque a maré desse mundo me diz que não há Deus. A maré desse mundo me diz que só existe aquilo que eu posso ver e tocar. Só existe aquilo que eu posso pegar e possuir. E Deus? Quem vê Deus? Quem vê Deus? Quem vê Deus está escrito aqui. Revelastes as coisas aos pequeninos. Aquele que é pequeno vê Deus. Aquele que se faz como uma criança vê Deus. E aquele que tem coragem de se lançar nos braços do Pai é uma criança. Santa Teresinha do Menino Jesus, uma das doutoras da igreja, ela nos ensina o caminho desse lançar-se nos braços do Pai. Ela chama de pequena via. E a pequena via é uma infância espiritual, é um não ter medo de chamar Deus de Pai, de papai. E o caminho seguro dessa via é amor, confiança e abandono. Vamos repetir? Amor, confiança e abandono. Em Deus nós encontramos amor. Deus é digno de fé, de confiança. Mas eu só encontrarei isso se eu me lançar.
se eu me abandonar em Deus. E aí, meus amados, nós seremos esses felizes de ver o que os olhos de carne não enxergam. Porque no braço de Deus nós temos uma visão nova. Nos braços de Deus nós temos uma visão espiritual. Feliz o homem que sabe o que é uma visão espiritual. A visão espiritual, ela me revela além do que eu posso desejar. A visão espiritual, ela me revela coisas que somente Deus pode me revelar. Somente Deus. Jesus teve a graça da visão espiritual, porque como filho ele se abandonou em Deus. E Jesus ali na intimidade com Deus Pai, Jesus viu tudo que aqueles homens, doutores, fariseus não conseguiram ver, porque a lei nos torna cegos, mas o amor nos torna homens de visão espiritual. E isso Jesus experimentou, porque no colo do Pai a nossa visão muda. Eu tenho certeza que todos vocês já tiveram um dia, nem que seja quando criança, a experiência de ter medo de algo. Já? E quando nós éramos crianças, só crianças, tá, gente? Hoje ninguém tem medo. Quando nós estávamos com medo, principalmente no escuro, um gato que fazia barulho no telhado se transformava num tigre, não é assim? Para quem está com medo, olhando para uma floresta, enxerga monstros terríveis. Mas para quem não tem medo, consegue olhar para uma floresta e contemplar a glória de Deus, a diversidade, consegue contemplar árvores belíssimas, animais belíssimos, raríssimos. Mas para quem está com medo, a floresta se torna um lugar tenebroso, pavoroso. E meus amados, infelizmente, quantos estão enxergando o mundo hoje como uma floresta tenebrosa? Porque estão olhando o mundo do alto, mas não do alto do braço de Deus, mas no alto que o mundo oferece do poder, do querer exacerbado de coisas, de prazeres. E nós não fomos chamados a olhar nada desse alto que o mundo nos oferece. Nós fomos chamados a olhar esse mundo no colo de Deus Pai. No colo de Deus Pai. E no colo de Deus só vai o homem que tem fé. Só vai a mulher que tem fé. Porque nós precisamos de fé para ter coragem de nos lançar em Deus, de nos abandonar. Coloca a mão já no seu peito e diga assim para você mesma, para você mesmo: eu confio. Por isso eu me lanço nos braços do Pai. Eu não vejo, mas eu creio, porque a fé me dá uma visão nova. Amém. E isso está escrito, não precisa pegar, mas está em Hebreus 11, no versículo 1. A fé é o fundamento da esperança. É a certeza a respeito daquilo que não se vê. Nós estamos no ano da graça do Senhor, no ano de 2013, e o Papa Emérito Bento XVI instituiu no ano passado o ano da fé. Nós estamos vivendo esse ano da graça de Deus, o ano da fé. Como anda a nossa fé nesse ano da fé? O nosso Papa Francisco, ele acabou de lançar um documento que se chama Luz da Fé. E muito atual, não por ser novo, mas por falar ao nosso coração.
assim, bem no início desse documento: urge recuperar a luz da fé, pois quando sua chama se apaga, todas as outras luzes perdem o vigor. Urge recuperar a chama da fé, porque quando a chama da fé se apaga, todas as luzes se apagam na nossa vida. Verdade? Verdade. Porque nós sofremos com tristeza, porque nós deixamos a chama da tristeza ser maior do que a chama da fé. Porque nós sofremos com tantos desajustes, porque nós deixamos tantas coisas ocupar o lugar que deveria ser de Deus na nossa vida. E nessa noite, meus amados, nós somos chamados a pedir a Deus que caiam dos nossos olhos as escamas e que nós possamos ver de uma nova forma, que nós possamos enxergar com uma visão espiritual. Quem tem fé aqui, levanta a mão e diga: eu. Agora, não precisa de levantar a mão. Qual é a qualidade da sua fé? Nós somos chamados a ter uma fé expectante, uma fé carismática, uma fé que é dom de Deus, uma fé que nos foi dada e que nos é dada e renovada a todo momento que nós pedimos. Essa fé que nos faz caminhar quando nós não enxergamos nada. É essa fé que você é chamado a ter todos os dias. Essa fé, não uma fé de ilusão que fala: tudo está bem, tudo vai ficar certinho. Não, mas uma fé que fala: apesar de todos os problemas, eu caminharei, porque comigo caminha o Senhor da luz, porque comigo caminha o Senhor da paz. Cruamente, se nós perguntarmos aqui, essa palavra que nos diz: felizes os olhos que veem o que nós vemos, nós vamos pensar no que nós enxergamos na nossa realidade, o que os jornais têm noticiado, o que tem sido notícia nas mídias. E nós temos motivo para nos alegrar com o que nós estamos vendo? Humanamente, não. Mas por quê? Porque nós infelizmente vivemos uma sociedade fatalista que fala: tudo vai mal, tudo caminha para o mal, então tudo vai acabar mal. Mas o homem de fé diz o quê? Eu caminho porque o meu Senhor caminha comigo. Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação, e eu consigo ver além, muito além do que os olhos mostram. É por isso, meus amados, que nós temos a ousadia de dizer que essa tristeza vai embora em nome de Jesus. Que essa depressão não tem vida longa, porque a vida longa é do seu Deus, que te chama à eternidade. É por isso que esse pavor por causa de condição financeira cessa, porque o Senhor me faz ver além de uma conta, de uma poupança ou de uma carteira cheia de dinheiro. O Senhor me faz esperar onde ninguém mais tem esperança. E nós somos bem-aventurados. Bata no seu peito novamente e diga: eu sou bem-aventurado, porque o Senhor me dá visão espiritual. Eu sei em quem eu pus a minha confiança, e eu sou digno de esperar em Deus, porque é o Senhor quem me chama a crer, a esperar e a confiar. Santo Agostinho, meus amados, outro doutor da igreja, Santo Agostinho buscou tantas respostas para a sua vida com a sua inteligência, mas quando ele teve o seu profundo encontro com Deus, ele fez um belo poema que se chama Tarde Te Amei. E eu peguei alguns fragmentos, alguns pedaços desse poema, que ele diz assim: eis que procurava fora o que estava
brilhastes, afugentastes minha cegueira. Brilhastes. Quem experimentou o brilho do Espírito nessa noite, levanta a mão. Quem deseja continuar vendo o que o Espírito revela, levante a mão, por favor. Agora coloque essa mãozinha assim no peito. E peça isso para o Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo nesse momento. Vem, Espírito de Deus, arranca de mim toda cegueira. Arranca de mim, Espírito Santo, toda tristeza. E dá a graça da visão espiritual. Essa visão que me faz ver além do que os olhos da carne me mostram. Vem, Espírito Santo, porque eu sei que os profetas não viram o que eu vejo. Eu sei que eu sou feliz, Espírito Santo, por ver tantas graças. Eu posso ver Jesus na Eucaristia. Eu posso comer da carne do meu Senhor. Eu posso beber do sangue do meu Senhor. E é pela fé, Espírito Santo, que eu proclamo essa boa nova para a minha vida. Então vem, Espírito Santo, sopra sobre o meu clamor. Sopra